E se sua oração, feita com descaso, estiver bloqueando a presença de Deus em sua vida? Querido irmão, sei que muitos de vocês anseiam por respostas, por ouvir a voz de Deus e encontrar direção para suas vidas. Talvez você já tenha se perguntado: por que minhas orações parecem não chegar a Deus? Será que estou orando do jeito certo? Hoje, vamos mergulhar em um aspecto da oração que muitos ignoram, mas que é essencial para a nossa comunhão com o Senhor. A Bíblia nos ensina que a forma como nos aproximamos de Deus revela o estado do nosso coração e a profundidade da nossa fé. Estamos orando com a reverência que Ele merece? Ou será que tratamos a oração como algo comum, sem o respeito devido? A palavra de Deus nos alerta sobre isso. E hoje, você será desafiado a repensar sua postura diante do Criador. Orar não é apenas falar palavras, é encontrar-se com o Deus vivo. Vamos abrir nossos corações para compreender a seriedade desse momento e permitir que o Espírito Santo nos mostre o que Ele deseja para a nossa vida de oração. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer renovar sua comunhão com Deus. Dê um like e inscreva-se para descobrir a surpresa poderosa no final deste vídeo. Orar é um dos maiores dons que Deus nos deu como seus filhos. É nossa chance de chegar ao trono da graça, mas também um momento que pede respeito e humildade. A Bíblia, em sua sabedoria eterna, nos mostra que a oração vai além de pedidos ou necessidades. Ela é um ato de adoração, um instante sagrado em que nos colocamos diante do Senhor com temor e gratidão. O Salmo 95, versículo 6, nos convida: venham, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. Isso nos lembra que a maneira como nos apresentamos a Deus reflete diretamente o que está em nosso coração. Ao orar, estamos diante do Rei dos Reis, e essa verdade deve despertar em nós um profundo senso de reverência. Muitas vezes, a oração vira uma rotina ou até um hábito automático, feita às pressas ou sem atenção. Mas quando paramos para pensar na postura que Deus espera de nós, somos chamados a orar com seriedade, com um coração plenamente voltado para Ele. Se esta palavra está mexendo com você, comente e dê um like. Inscreva-se para receber mais mensagens que vão transformar sua fé. Reverência não significa apenas dobrar os joelhos fisicamente, mas reconhecer a grandeza de Deus e nossa total dependência dele. A história de Jesus no Getsêmani nos dá um exemplo perfeito disso. Em seu momento de maior angústia, sabendo do sofrimento que viria, ele se afastou para orar. Em Lucas 22, versículo 42, ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus, o Filho de Deus, não só se prostrou fisicamente, mas entregou seu coração ao plano do Pai. Ele sabia que sua missão seria dolorosa, mas sua atitude foi de completa submissão. A humildade de Cristo nesse momento nos ensina que orar é se render, é reconhecer que não controlamos tudo, que dependemos de Deus e que nossa vontade deve se alinhar à dele. Ao refletirmos sobre a atitude de Jesus, somos desafiados a examinar como oramos. Estamos realmente entregando nossos desejos e planos a Deus? Ou oramos de forma superficial, sem verdadeira entrega? Muitas vezes, caímos na tentação de tratar a oração como uma lista de pedidos, esperando que Deus os atenda sem que nos submetamos ao seu propósito. A Bíblia nos alerta contra isso, chamando-nos a uma oração mais profunda que se manifesta na forma como nos colocamos diante de Deus. A postura na oração não é apenas física, mas espiritual. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que oraram com sinceridade, buscando a Deus em espírito e verdade. Em 1 Timóteo 2, versículo 8, Paulo nos orienta:
Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Aqui ele fala de orar com um coração puro, livre de raiva ou mágoa, com o único desejo de buscar a Deus. Mas, muitas vezes, nossas orações refletem apenas o que nos convém. Orar deitado, por exemplo, pode indicar uma fé superficial. Essa postura pode mostrar uma falta de conexão emocional e espiritual. Orar deitado raramente nos leva a focar o coração e a mente no lugar certo. Pelo contrário, muitas vezes nos leva a uma oração preguiçosa, sem a reverência que Deus merece. Deitar-se pode refletir uma atitude de comodidade ou distanciamento, em vez de adoração e humildade. Jesus, em sua vida de oração, nos mostrou como devemos agir. Ele nunca orou de qualquer jeito. Cada oração de Jesus era cheia de propósito, sabedoria e entrega. Em João 17, versículo 1, ele começou sua oração dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique. Ele estava plenamente consciente do momento que vivia e da missão que iria cumprir. Sua oração não era apenas um pedido de ajuda, mas um momento de profunda comunhão com o Pai, onde ele se entregava completamente ao que Deus queria. Além disso, ao pensarmos na postura da oração, devemos lembrar que Deus deseja a integridade em nosso relacionamento com Ele. Em Mateus 6, versículo 6, Jesus ensina: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Se você está sendo tocado por essa mensagem, comente e dê um like. Inscreva-se para não perder a revelação poderosa no final. Aqui, Jesus nos mostra que a oração não é para exibição, mas uma expressão sincera do coração. A posição física não é o mais importante, mas sim a disposição do espírito. Assim, ao refletirmos sobre como oramos, precisamos avaliar nossa abordagem a Deus. Estamos orando com respeito, humildade e reverência? Ou tratamos a oração com desleixo, sem considerar a santidade de Deus? Orar deve ser um momento de entrega, não um ritual mecânico. Quando oramos com a atitude certa, com humildade e submissão, Deus se aproxima de nós e nossa fé cresce. Ao orar, lembre-se de que sua postura diante de Deus reflete seu coração. A oração não é só pedir, é um encontro real com o Criador. Não a trate como algo trivial, mas como um momento de adoração, entrega e submissão. Como Jesus, que se prostrou em humildade diante do Pai, também devemos nos colocar diante de Deus, reconhecendo sua grandeza e nossa dependência. Que nossas orações sejam sempre sinceras, reverentes e comprometidas, refletindo a entrega que Deus espera de nós. Orar é essencial na vida cristã, mas exige seriedade e dedicação. Quando nos aproximamos de Deus, devemos fazê-lo com um coração puro, sabendo que estamos diante do Criador do universo. Orar não pode ser algo leve, pois é um momento de conexão com Deus, de busca por sua direção e de transformação espiritual. Em Provérbios 15, versículo 8, lemos: O sacrifício dos ímpios é detestável ao Senhor, mas a oração dos justos lhe agrada. Isso mostra que a atitude com que oramos é crucial. Deus rejeita orações feitas sem compromisso ou de forma superficial. Muitas vezes, nossa oração vira um gesto vazio, especialmente quando não a tratamos com reverência. Orar por hábito, sem conexão real com Deus, é como uma formalidade sem valor. Na correria do dia a dia, é fácil cair na armadilha de orar sem entregar o coração. Esse tipo de oração, sem reflexão ou entrega, é como palavras lançadas ao vento, sem impacto em nossa vida espiritual. Jesus nos mostrou que orar deve ser intencional e profundo. Ele orava com propósito e total dedicação. Em Lucas 6, versículo 12, vemos que,
Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. O Senhor nos dá o exemplo de uma oração persistente e dedicada. Ele não se deixou levar pela agitação do mundo, mas buscou um lugar de silêncio e intimidade com o Pai. Sua oração não era indiferente, era uma busca verdadeira pela vontade de Deus. Ele nos ensina que devemos fazer o mesmo. Orar com descaso é negligenciar nosso tempo com Deus e fechar o coração para a sua vontade. A história de Ananias e Safira, em Atos 5, ilustra as consequências de uma atitude desonesta diante de Deus. Eles mentiram ao Espírito Santo, tentando enganar a comunidade e até Deus. Fizeram um voto de entregar parte do dinheiro, mas guardaram para si o que prometeram. Em Atos 5, versículos 3 e 4, Pedro disse a Ananias: "Por que mentiste ao Espírito Santo retendo parte do valor da propriedade? Enquanto estava com você, não era sua? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Por que planejou isso em seu coração? Não mentiu aos homens, mas a Deus." A atitude de Ananias e Safira não foi só desonesta, mas mostrou falta de seriedade com Deus. Eles trataram a obra do Senhor com leviandade, e a falta de reverência resultou em julgamento imediato. Deus não aceita engano nem hipocrisia. Orar de forma superficial, sem pureza de coração, pode trazer sérias consequências. Como vimos com Ananias e Safira. Eles acharam que poderiam enganar Deus, mas Ele conhece nossos corações e rejeita orações com intenções impuras. Orar sem sinceridade prejudica nossa vida espiritual. A oração não é só pedir, é alinhar-se com Deus, um momento de transformação. Orar sem compromisso nos afasta desse propósito. Essa história nos chama a examinar nosso coração. Se você acredita no poder da oração, comente e dê um like. Inscreva-se e fique até o final para uma mensagem que vai mudar sua vida. Estamos orando com intenções puras ou apenas cumprindo uma obrigação religiosa? Deus quer que nos aproximemos dele com sinceridade, prontos para nos submeter à sua vontade e ser transformados por sua graça. Orar sem cuidado rouba o poder transformador da oração. Deus nos chama a um relacionamento verdadeiro, onde nossa oração mostre um desejo genuíno de conhecê-lo e ser moldado por sua palavra. Orar sem esse desejo torna nossa oração vazia e sem força. Orar sem reverência é como uma formalidade que não produz frutos. Em Tiago 4, versículo 3, lemos: "Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos prazeres." Isso nos alerta que a oração não é para buscar interesses egoístas. Deus nos chama a orar pela sua vontade, não pelos nossos desejos, para que sejamos transformados. Orar sem compromisso é buscar nossos próprios interesses, sem considerar o que Deus quer. A oração deve nos alinhar com a vontade de Deus, entregando-nos à sua direção sem egoísmo. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de orar sem entrega, mas também nos mostra como evitar que nossa oração seja vazia. Devemos orar com propósito, sinceridade e humildade. Orar assim nos dá confiança de que Deus ouvirá e nos guiará. Em Jeremias 29, versículo 13, Deus promete: "Vocês me buscarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração." Essa promessa garante que, ao orarmos com sinceridade e coração aberto, Deus se revelará a nós. Devemos buscar a transformação que vem da presença de Deus. Não oramos só por dever, mas para construir um relacionamento verdadeiro com o Pai. Orar com sinceridade transforma nossa vida, fortalece nossa fé e aprofunda nossa comunhão com Deus. Que sempre lembremos que orar é entregar-se totalmente, aproximando-nos de Deus com humildade, reverência e sinceridade, buscando sua vontade acima da nossa. Quando pensamos em oração, muitas vezes
A vemos como uma forma de falar com Deus, expressando preocupações, pedidos e desejos. Mas é vital entender que orar não é só falar, é um diálogo, uma troca profunda entre nós e o Criador. Em Tiago 5, versículo 16, lemos: A oração do justo é poderosa e eficaz. Aqui a oração é descrita como algo forte, mas esse poder não vem só das palavras. O poder está na sinceridade do coração e na disposição de ouvir Deus. O problema é que, muitas vezes, tratamos a oração como um monólogo, falando sem esperar uma resposta, sem ouvir a voz de Deus. Orar de forma unilateral é uma armadilha comum, especialmente quando oramos com pressa ou deitados. Nessa posição de conforto, nossa mente tende a vagar e a oração vira algo mecânico, sem foco ou entrega verdadeira. Nosso pensamento se dispersa e, em vez de estarmos conectados com Deus, nos perdemos em preocupações ou distrações. Jesus, em seu ministério, destacou a importância de ouvir o Pai. Em João 10, versículo 27, ele disse: Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso nos ensina o que significa ter um relacionamento real com Deus. Não é só ouvir com os ouvidos, mas com o coração, discernindo sua vontade e deixando que Ele nos guie. Esse tipo de oração exige escuta ativa, abertura para o que Deus quer nos dizer. Ao orar, precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus. A oração verdadeira não é só uma lista de pedidos em momentos de dificuldade, é um espaço de intimidade e conexão profunda com Deus, onde falamos, ouvimos, refletimos e nos entregamos à sua direção. Se você quer ouvir Deus mais claramente, comente e dê um like. Inscreva-se para uma mensagem no final que vai revolucionar sua oração. Orar é aproximar-se de Deus com o coração aberto, desejando sua resposta, não apenas esperando que Ele faça o que queremos. A falta de disciplina espiritual e a forma como oramos podem atrapalhar essa escuta. Orar deitado, por exemplo, muitas vezes nos leva à indiferença por causa do conforto. Uma postura física relaxada pode refletir uma desconexão espiritual. Não é surpresa que muitos se sintam distantes de Deus quando oram de forma preguiçosa. Adotar uma postura mais ativa, como ajoelhar ou se prostrar, ajuda nossa mente e espírito a se concentrarem na voz de Deus. A postura física influencia a profundidade da oração e nossa capacidade de ouvir. Orar exige disposição e um coração atento. Em 1 Samuel 3, versículo 10, vemos o jovem Samuel respondendo a Deus: Fala, Senhor, pois teu servo ouve. Mesmo sendo jovem, Samuel estava pronto para ouvir. Sua resposta é um modelo para nossa vida de oração. Fala, Senhor, pois teu servo ouve. Essa escuta ativa é essencial na fé. Orar não é só desabafar ou pedir, é uma comunhão verdadeira, onde falamos e ouvimos a direção de Deus. Devemos estar atentos, pois Deus pode responder de várias formas: pela sua palavra, por um sentimento no coração, por outros irmãos ou por circunstâncias que Ele coloca em nosso caminho. Orar não é só fazer pedidos, mas um diálogo contínuo. Em 1 João 5, versículo 14, lemos: Se pedirmos algo segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso mostra que a oração deve estar alinhada com a vontade de Deus, o que só acontece quando estamos em sintonia com Ele, ouvindo sua direção. Jesus reforça isso no Sermão da Montanha, em Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa passagem destaca a importância da intimidade na oração. Jesus nos ensina a buscar comunhão genuína com Deus, sem distrações, focados apenas nele. Esse é o momento perfeito para ouvir Deus, longe do barulho do mundo. A oração verdadeira nos leva à intimidade e à escuta, onde Deus pode falar
sem barreiras. É um diálogo onde falamos e ouvimos, expressamos preocupações e recebemos direção divina. Orar não deve ser algo apressado ou feito por conveniência. Orar com seriedade significa reservar tempo e espaço para esse diálogo. Estar disposto a ouvir, não só falar. Em 1 Reis 19, versículos 11 e 12, vemos Elias buscando Deus após um momento de angústia. A Bíblia diz que Deus não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em uma voz suave e tranquila. Isso nos lembra que Deus muitas vezes fala na quietude e precisamos estar em silêncio e atentos para ouvi-lo. Orar não pode ser algo corrido ou distraído. Devemos parar, ouvir e discernir a voz de Deus, que muitas vezes vem como uma brisa suave, não no caos. Ao nos aproximarmos de Deus em oração, lembremo-nos de que é um diálogo. Não podemos ser como aqueles que só falam e saem, esperando que Deus atenda sem ouvirmos. Devemos buscar sua presença com a intenção de ouvir sua voz e ser guiados por Ele. Em tempos de dificuldade, é comum recorrermos à oração, buscando consolo, sabedoria e direção. Mas muitas vezes, a oração acaba sendo um último recurso, usada só quando todas as opções falham. Isso mostra um erro. Tratar a oração como algo secundário, como se fosse uma alternativa para quando não há mais saída. A oração não deve ser o último recurso, mas a primeira escolha, uma prioridade diária, tanto na alegria quanto na adversidade. A história de Elias contra os profetas de Baal, em 1 Reis 18, versículos 26 a 29, mostra a diferença entre uma oração vazia e uma cheia de fé. Elias desafiou os profetas de Baal a provar quem era o Deus verdadeiro. Eles oraram o dia todo, gritando e se ferindo, mas não receberam resposta. Suas orações eram sem poder, sem fé, pois se dirigiam a um Deus falso. Oraram sem fervor, sem um coração comprometido. Já Elias mostrou uma fé inabalável. Quando chegou sua vez, ele pediu que jogassem água no altar, tornando impossível que o fogo viesse de outra fonte senão de Deus. Ao orar, Elias clamou com confiança, em 1 Reis 18, versículo 36. Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso por tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me. E o fogo caiu do céu, consumindo o altar. A oração de Elias foi fervorosa, cheia de fé e expectativa, e isso fez toda a diferença. Esse contraste entre as orações vazias dos profetas de Baal e a oração poderosa de Elias nos ensina uma lição. A oração não pode ser apática. Deve ser uma expressão genuína de fé, com certeza de que falamos com o Deus que tudo pode. Orar não é só falar, é entregar-se, confiar e buscar a presença de Deus. Não importa o tamanho do desafio, nossa oração deve ser fervorosa, esperando que Deus haja segundo sua vontade. Orar sem fé é como orar sem crer que Deus pode agir. Isso não significa usar palavras grandiosas ou dramáticas, mas orar com um coração sincero, consciente. Company name do poder de Deus e de sua capacidade de mudar nossas circunstâncias. Orar sem fervor faz a oração perder força, virando apenas palavras sem conexão ou entrega. Deus quer que busquemos sua presença com diligência e sinceridade, sem nos contentarmos com algo superficial. O problema de orar deitado é que essa postura muitas vezes leva à preguiça espiritual. Quando oramos deitados, nossa atitude pode refletir falta de compromisso e desconexão emocional. A oração vira um hábito mecânico, onde estamos presentes fisicamente, mas com a mente em outro lugar. Orar deitado pode indicar que perdemos o interesse em buscar uma conexão verdadeira com Deus, tratando a oração como descanso, não como comunhão íntima com o Criador. Deus
nos chama a ser diligentes na oração. Em Colossenses 4, versículo 2, Paulo nos exorta: perseverem na oração, vigiando nela com ação de graças. Orar deve ser uma prática diária, buscando Deus com certeza de que Ele ouve e responde. Não podemos ser preguiçosos, tratando a oração como algo secundário. Ela é a base da vida cristã, a chave para nossa conexão com Deus. Orar com apatia nos afasta de um relacionamento profundo com o Senhor. Jesus também nos ensina a orar com fervor. Em Mateus 7, versículo 7, ele diz: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Essa promessa nos lembra que Deus quer nos abençoar, mas precisamos buscar com diligência e sinceridade. Orar não é só para momentos de desespero, mas um ato constante de fé, buscando Deus com confiança e esperança. Orar com expectativa, sabendo que Deus ouve, fortalece nossa fé e aprofunda nosso relacionamento com Ele. A oração de Elias nos mostra que, mesmo diante de desafios impossíveis, devemos orar com fervor e confiança no poder de Deus. Não devemos tratar a oração como algo sem vida, mas como uma ferramenta poderosa para buscar a vontade de Deus e ver seu poder em ação. Orando com fé genuína, podemos ver Deus agir de formas extraordinárias, como no Monte Carmelo. A oração fervorosa reconhece a soberania de Deus, entregando-se a Ele com confiança em suas promessas. Ao refletirmos sobre o risco de orar com apatia, somos desafiados a renovar nossa atitude. Devemos orar com diligência, fervor e expectativa de que Deus ouve e responderá segundo sua vontade. Não podemos tratar a oração como algo trivial. Deus deseja que nos entreguemos a Ele com sinceridade, buscando sua presença com fé. Assim, nossas orações se tornam declarações poderosas de fé que tocam o coração de Deus e transformam nossas vidas. A Bíblia nos ensina que orar não é só falar, mas entregar-se completamente a Deus com uma postura que reflete reverência, tanto física quanto espiritual. Cada gesto que fazemos ao orar tem um significado profundo, mostrando nossa atitude diante de Deus, seja ajoelhando, levantando as mãos ou prostrando-nos. Essas posturas expressam nossa dependência total de Deus e o reconhecimento de sua grandeza. Em Marcos 11, versículo 24, Jesus diz: por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e assim será. Aqui, ele destaca que a fé é essencial para que nossas orações sejam ouvidas, mas também que nossa postura diante de Deus importa. Ao orar, a postura física não é só questão de conforto, mas uma forma de expressar respeito e entrega. A Bíblia descreve várias posturas de oração, cada uma com um significado. Ajoelhar-se representa humildade e submissão. Quando nos ajoelhamos, mostramos que não temos autoridade, mas dependemos de Deus. Levantar as mãos simboliza a entrega total, louvor e adoração. Prostrar-se, como Daniel fez, é dizer a Deus que nos rendemos completamente à sua vontade. O exemplo de Daniel, em Daniel 6, versículo 10, mostra essa entrega. Quando Daniel soube que o decreto fora assinado, foi para casa e, com as janelas do quarto abertas em direção a Jerusalém, 3 vezes ao dia se ajoelhava, orava e dava graças a Deus, como fazia antes. Mesmo enfrentando a ameaça de morte, Daniel orava 3 vezes ao dia, com humildade e reverência. Essa oração constante nos ensina que orar não é algo casual, mas uma demonstração diária de dependência de Deus. Ele orava para manter comunhão com Deus, não para impressionar outros. A dedicação de Daniel, orando com fervor, mesmo sob risco, é um exemplo de como devemos nos dedicar à oração com reverência, persistência e humildade. A postura na oração também reflete o estado do coração. Muitas vezes, nossa posição física mostra
nossa disposição espiritual. Orar deitado, por exemplo, pode abrir espaço para a indiferença. Essa postura, sem entrega ou respeito, pode indicar falta de atenção ao momento sagrado. Deus nos chama a uma postura de entrega total, onde corpo, mente e espírito buscam sua vontade. Orar com corpo e alma torna nossas orações mais eficazes, pois vem de um coração sincero e uma mente focada. Em 1 Timóteo 2, versículo 8, Paulo diz: "Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, nem contenda." Levantar as mãos simboliza pureza e santidade, entregando nossa vida a Deus. Não é um gesto vazio, mas uma forma de nos apresentarmos com reverência, reconhecendo sua soberania. Ajoelhar, levantar mãos ou prostrar-se são extensões do coração, refletindo nossa atitude interior. Além disso, a postura na oração não é só física, mas espiritual. Em Filipenses 4, versículo 6, Paulo ensina: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentai vossos pedidos a Deus." Isso nos lembra que orar deve ser com paz e confiança, sem ansiedade, entregando preocupações a Deus. Orar deitado pode refletir passividade, enquanto uma postura mais reverente, como ajoelhar ou levantar mãos, mostra uma alma dedicada. Ao refletirmos sobre o risco de orar deitado, lembremos que a postura é física e espiritual. Como nos colocamos diante de Deus revela nossa busca por sua vontade e submissão à sua soberania. Orar deitado, muitas vezes, prioriza nosso conforto acima da reverência. Já orar com respeito diz a Deus que nos entregamos sem reservas. A postura na oração nos lembra que orar não é obrigação, mas uma chance de nos aproximarmos de Deus com devoção. Em Lucas 22, versículos 41 e 42, vemos Jesus no Getsêmani, prostrando-se e orando. Afastou-se deles cerca de um tiro de pedra, ajoelhou-se e orava, dizendo: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus se prostrou, mostrando dependência e submissão. Sua postura nos ensina que orar é entregar-se, ouvir Deus e seguir sua direção. A Bíblia mostra que a postura física não é detalhe, mas uma expressão do coração. Ao orarmos, devemos nos aproximar de Deus com reverência, humildade e entrega. Orar não é formalidade, mas uma conexão íntima com o Criador, onde nossa postura física e espiritual reflete a sinceridade e devoção do coração. Ajoelhando, levantando mãos ou prostrando-nos, expressamos dependência, reconhecendo a grandeza de Deus. Que nossas orações sejam sempre com uma postura sincera, de entrega e busca pela vontade de Deus. Deus nos chama constantemente a um despertar espiritual em nossa vida de oração. Em Romanos 13, versículo 11, Paulo nos alerta: "E isso, sabendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, pois nossa salvação está mais perto agora do que quando cremos." Paulo nos lembra que a vida cristã não pode ser passiva. Devemos estar vigilantes, atentos aos sinais do tempo e à urgência do chamado de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa nesse despertar. Não deve ser esporádica ou casual, mas uma prática constante que nos mantém conectados com Deus, nos guia e nos fortalece para os desafios diários. Na caminhada cristã, é fácil tratar a oração como rotina ou algo automático. Isso é comum quando oramos deitados, relaxados, como se fosse uma tarefa, não um momento sagrado com Deus. Orar assim nos leva à indiferença, ficamos insensíveis às necessidades espirituais ao redor e a oração perde sua urgência. Quando orar vira algo sem propósito, nossa vida espiritual enfraquece e deixamos de perceber a ação de Deus. Por isso, Deus nos chama a despertar. Ele quer que oremos
com propósito, dedicação e senso de urgência. Como Paulo diz, nossa salvação está mais perto agora. Cada dia nos aproxima da plenitude da salvação em Cristo. Orar é como mantemos essa conexão viva com Deus, preparando-nos para seus planos. É um convite para ficarmos atentos, prontos para cumprir sua vontade. A história de Ezequiel nos dá um exemplo profundo de vigilância na oração. Em Ezequiel 22, versículo 30, Deus diz: "Procurei entre eles um homem que levantasse o muro e se colocasse na brecha diante de mim, pela terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém." Deus buscava alguém para interceder pela cidade, orando com compromisso. Ezequiel recebeu esse chamado para clamar por Jerusalém, que estava em perigo. Deus esperava alguém na brecha para evitar a destruição. O profeta se levantou e, com fervor, orou. Sua oração não era vazia, mas um clamor desesperado pela nação. Ezequiel entendeu a gravidade do momento e orou com urgência, sabendo que sem oração a destruição viria. Essa história nos ensina a importância de sermos vigilantes. Deus nos chama a interceder por nossa nação, igreja, família e por nós mesmos. Orando com essa consciência, com a urgência de que almas estão em jogo, nossas orações se tornam mais eficazes. A oração de intercessão, que clama por transformação, nunca perde relevância. Como Ezequiel, devemos nos colocar na brecha, orando com propósito, fé e visão clara do que Deus quer fazer. Deus nos chama a despertar para a urgência de sua obra. Orar não é um hábito vazio, mas a chave para nossa comunhão com Ele e para cumprir sua vontade. Orar com apatia nos afasta do propósito de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa para nosso crescimento espiritual e para avançar o reino de Deus. Ela nos fortalece, guia e prepara para sermos instrumentos de transformação em um mundo em mudança. Orar nos mantém alertas. Jesus nos ensina em Mateus 26, versículo 41, "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." Aqui Jesus nos chama a estar atentos, para não sermos pegos, desprevenidos por tentações e dificuldades. Orar com intenção e coração voltado para Deus nos fortalece contra o mal e nos capacita a viver segundo seus princípios. Orando constantemente, nossa fé se solidifica e nosso discernimento da vontade de Deus cresce. Orar não é só prática religiosa, mas uma ferramenta de transformação que nos prepara para enfrentar desafios com coragem e fé. Ao refletirmos sobre a necessidade de despertar para a oração, somos desafiados a reavaliar como nos aproximamos de Deus. Estamos orando com propósito ou só cumprindo uma obrigação? Dedicamos tempo para buscar a vontade de Deus ou tratamos a oração como algo sem urgência? Deus nos chama a orar com fervor, vigilantes, sabendo que a salvação está mais perto. Orando com essa consciência, nossa oração se torna transformadora, preparando-nos para cumprir a vontade de Deus e ser agentes de mudança. Que despertemos para a urgência da oração, não a tratando como trivial, mas como um momento sagrado de conexão com o Criador, buscando seu poder para transformação. Orar deve ser constante, fervoroso e cheio de propósito, para que possamos cumprir a vontade de Deus e ver sua obra em nossas vidas e no mundo. Orar com seriedade e reverência vai além de simples pedidos. É o meio pelo qual Deus opera uma transformação profunda em nossos corações e vidas. Orando com sinceridade, com entrega e fé, não só pedimos respostas, mas abrimos espaço para Deus nos mudar completamente. Orar não deve ser uma formalidade ou hábito mecânico, mas uma oportunidade divina para crescermos espiritualmente e nos aproximarmos de Deus. É como nos alinhamos com sua vontade e nos tornamos mais parecidos com Cristo.
Em 2 Crônicas 7, versículo 14, Deus promete: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face e se converter de seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Essa promessa nos convida a nos arrepender e buscar Deus com sinceridade. Orar com compromisso nos leva a experimentar o perdão de Deus e ver sua mão curadora em ação. Não é só pedir bênçãos, mas nos humilharmos, buscando sua presença de forma genuína. Orar é o canal pelo qual Deus nos alcança e opera em nós. Orando com sinceridade, não só falamos com Deus, mas permitimos que Ele nos transforme. Em orações profundas, confrontamos nossos pecados e fraquezas, mas também encontramos sua graça e misericórdia. Na oração, achamos força para nos arrepender, abandonar caminhos errados e buscar uma vida alinhada com a vontade de Deus. Deus não só nos ouve, mas age em nosso coração, trazendo cura e restauração. A transformação da oração séria começa dentro de nós e reflete em nossas ações, pensamentos e atitudes. Buscando a face de Deus, nossa vida é moldada por sua palavra e presença. Essa transformação não é instantânea, mas contínua. Cada oração sincera, cada momento na presença de Deus nos torna mais parecidos com Ele. Orar nos aproxima de Deus como nenhuma outra prática espiritual. A Bíblia nos dá exemplos de pessoas transformadas pela oração. O exemplo de Jesus é o mais forte. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se retirava para orar, buscando comunhão com o Pai e direção para sua missão. Em João 15, versículo 7, ele diz: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso promete que, permanecendo em Jesus e sua palavra, nossas orações não são vazias, mas trazem transformação. Orando com fé e devoção, Deus age em nosso coração, e nossas orações refletem sua vontade. Buscando Deus em oração, nosso relacionamento com Ele se aprofunda. Orando com sinceridade, nossa fé cresce e entendemos melhor a vontade de Deus. A transformação da oração séria não é só nas circunstâncias, mas uma mudança interna que nos faz mais parecidos com Cristo. É isso que Deus quer, que pela oração sejamos transformados, renovados e curados. Orar não é só para pedir, mas para crescer espiritualmente. Cada oração sincera permite que Deus nos transforme, revelando áreas que precisam de cura e dando força para mudar. Orar nos faz ver com os olhos de Deus. Tornando-nos sensíveis à sua voz, nossa vida reflete mais sua paz, sabedoria e santidade. O exemplo de Daniel também mostra o poder da oração séria. Em Daniel 9, versículos 3 a 4, ele orou com fervor e humildade, intercedendo por Israel. Dirigi meu rosto ao Senhor Deus, buscando-o com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei dizendo: ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam teus mandamentos. Ele não orou superficialmente, mas com um coração contrito, reconhecendo os pecados de sua nação e buscando a misericórdia de Deus. Sua oração foi poderosa, e Deus respondeu com graça. A oração de Daniel nos ensina que, orando com sinceridade e compromisso, Deus nos ouve e age segundo sua vontade. Orar com seriedade é entregar-se totalmente a Deus. Nos coloca em humildade e fé, reconhecendo nossa dependência dele. Essa entrega torna nossas orações eficazes. Deus não aceita orações vazias ou corações que não querem mudar. Orando com fé genuína, ele nos responde, transforma e capacita a viver sua vontade. A oração séria também transforma não só nossas vidas, mas o que está ao redor. Em 2 Crônicas 7, versículo 14, Deus promete curar a terra quando seu povo se humilhar. Orar
e se arrepender. Orando com sinceridade, Deus traz cura para nossas almas, famílias, igrejas e nações. Orar é uma ferramenta poderosa que pode mudar o curso de nossas vidas e de outros. Devemos ver a oração como uma oportunidade de transformação, não só de pedidos. Orando com seriedade e reverência, Deus molda nosso coração à sua imagem e nos capacita a viver sua vontade. Orar nos transforma de dentro para fora e esse processo contínuo nos aproxima de Deus. Que busquemos Deus em oração com sinceridade, fé e devoção, permitindo que Ele nos transforme e use para a sua glória. Chegamos ao fim desta reflexão sobre o poder da oração em nossas vidas. Orar não é só pedir, mas uma oportunidade divina de nos conectarmos com Deus, ouvir sua voz e deixar que Ele transforme nossos corações. A Bíblia nos mostra que a oração deve ser feita com reverência, sinceridade e disposição para buscar a face de Deus. Deus nos chama a orar com fé, sem apatia ou negligência, mas com certeza de que Ele ouve e responde segundo sua vontade. Cada gesto, cada palavra em nossa oração deve refletir nossa dependência de Deus. Cada gesto, cada palavra em nossa oração deve refletir nossa dependência de Deus. Como vimos, a oração séria e fervorosa tem poder para nos transformar, nos tornar mais parecidos com Cristo e trazer cura e restauração. Hoje o convite é para despertarmos para a verdadeira oração, não como hábito, mas como um diálogo vivo com Deus, que nos muda e nos prepara para seus propósitos. Que oremos com um coração puro, buscando sempre a vontade de Deus. Se esta mensagem renovou sua vida de oração, comente e dê um like. Inscreva-se e compartilhe para levar essa verdade a mais vidas. Que Deus nos abençoe, fortalecendo nossa oração, tornando-nos sensíveis à sua voz e transformando nossas vidas para sua glória. Amém. Assistir ao vídeo A Bíblia te adverte sobre orar deitado foi uma experiência transformadora, como se uma luz tivesse iluminado meu coração, revelando a profundidade da minha relação com a oração. Inspirado por Billy Graham, o vídeo me fez perceber que a forma como oro reflete minha fé e minha reverência por Deus. No Brasil, onde a espiritualidade cristã é vivida com paixão e emoção, essa mensagem ressoa como um chamado à seriedade no encontro com o Criador. Eu me dei conta de que muitas vezes oro deitado, com preguiça ou distração, e isso pode ser um sinal de apatia espiritual. Os exemplos de Jesus no Getsemane, prostrado em humildade, e de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mesmo enfrentando perigo, me desafiaram a refletir. Estou dando a Deus o respeito que Ele merece? A oração não é apenas um momento de pedir, mas uma comunhão sagrada com Deus que exige sinceridade e entrega. A Bíblia, em Mateus 6,6, nos ensina a orar em secreto, com foco e devoção, e isso me motivou a mudar minha postura, não só física, mas também espiritual. Orar deitado pode ser cômodo, mas muitas vezes reflete um coração que não se dedica por completo. A lição de que a oração é um diálogo, como Samuel dizendo, "Fala, Senhor, teu servo ouve", me tocou profundamente. A história de Elias, que orou com fervor e viu o fogo descer do céu, me inspirou a orar com expectativa, crendo que Deus age poderosamente. A aplicação prática que levo para a minha vida é clara. A oração deve ser uma prioridade diária, feita com disciplina e propósito. Não quero mais tratá-la como uma rotina ou um recurso de última hora, mas como o alicerce da minha conexão com Deus. Agora, escolho orar em um lugar tranquilo, ajoelhando-me ou levantando as mãos, para que meu corpo e alma se alinhem em reverência. Isso me ajuda a manter o foco e a buscar a vontade de Deus acima da minha. Além disso, me comprometo a interceder, como Ezequiel, pela minha família, igreja e nação, sabendo que Deus
procura aqueles que se colocam na brecha. Essa mudança renovou minha visão. Orar é um privilégio que me aproxima de Deus e me molda à imagem de Cristo. Não quero mais orar com descaso, mas com a paixão que marca a fé brasileira, expressando meu amor por Deus com todo o coração. Essa transformação me faz sentir mais perto dele, fortalecendo minha caminhada espiritual e me enchendo de esperança para viver segundo sua vontade. Amados irmãos, se esta mensagem transformou sua forma de orar, deixe um nos comentários e dê um like. Compartilhe este vídeo com quem precisa dessa verdade poderosa e inscreva-se no canal para receber mais reflexões que vão fortalecer sua fé. Vamos juntos buscar a Deus com fervor e mudar nossas vidas para a sua glória. Que Deus abençoe a todos.